continuar falando sobre CPI, mas agora uma que avançou, a CPI das ONGs. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento para a instalação da CPI que vai investigar a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. A lista de assinaturas para a criação da CPI conta com 37 senadores, 10 a mais que o número mínimo necessário, que é de 27. O próximo passo será a indicação de líderes dos partidos para representar a comissão, que será composta de 11 membros titulares e 7 suplentes. O colegiado pretende investigar a liberação de recursos públicos e privados para essas ONGs, a destinação dessas verbas, o desvirtuamento da ação dessas entidades e a possível aquisição e posses de terra na região. Segundo o senador Plínio Valério, autor do pedido de colegiado, existem inúmeras denúncias de que essas organizações recebem recursos para a saúde pública, por exemplo, mas não aplicam. O parlamentar ainda criticou a falta de transparência e prestação de contas das ONGs. Roberto Mota, volto com você, Mota, a mesma pergunta, agora sim, sobre as ONGs. Aí é caso de CPI, Mota? É uma excelente iniciativa, sem dúvida. Aí é caso de CPI, sim, e é uma CPI que tem potencial de gerar muitas surpresas, porque algumas coisas que acontecem na Amazônia desafiam a nossa credulidade, né? A Amazônia é uma região imensa que faz fronteira com países complicados, como a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. É uma área onde se misturam trabalhadores, fazendeiros, índios, madeireiros, garimpeiros, legais e ilegais, traficantes de drogas e até guerrilheiros de países vizinhos. Ali há muitos interesses privados ilegais, assim como interesses estratégicos de outros países que usam a camuflagem da proteção ambiental para poder atuar na Amazônia. Um dos veículos para isso são as tais organizações não governamentais. Algumas delas são praticamente bonecos de ventríloco de interesses estrangeiros. Está na hora de levantar esse tapete e dar uma olhada no que tem debaixo dele. Concorda, Pavinato? Boa iniciativa? É uma boa iniciativa, claro. Eu falei algo sobre ONG antes, para que fique claro. Eu não sou contra a CPI. Eu sou contra não fazerem nada com os resultados de uma CPI. É um desperdício de dinheiro público, é um desperdício de democracia chegar a conclusões graves numa CPI e não se tomar atitude nenhuma. Se essa CPI, por exemplo, das ONGs na Amazônia, chegar à conclusão de que há uma alimentação de ONGs com dinheiro público de maneira ilegal, irregular, será que os senadores vão pressionar para que haja, por exemplo, o impeachment de quem permitiu que essas ONGs fossem alimentadas de maneira ilegal? Será que eles vão pressionar a Procuradoria-Geral da República ou as autoridades públicas locais ou quem quer que seja competente para que tome as providências legais cabíveis para que as conclusões dessa investigação se tornem uma punição e que isso cesse? Porque se eu não fizer nada, as ONGs de hoje vão embora, mas virão as ONGs de amanhã e as autoridades não punidas continuarão a fazer esses malfeitos. Portanto, eu não sou contra a CPI. Eu sou contra se desperdiçar o dinheiro público, as conclusões preciosas de uma CPI e não se fazer nada. Eu me preocupo que a CPI passe a ser um objetivo, um fim em si mesmo e que depois os senadores, e o Senado é uma casa importante, é uma casa que confronta o STF, por exemplo, deixe de fazer aquilo que deve ser feito. Eu já fiz a CPI. E tem algum bastidor aí do Congresso, Dantas? Como é que foi a mobilização para chegar nesse anúncio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a instalação dessa CPI das ONGs? Impacta a possível instalação de outras comissões, da do 8 de janeiro e de outras que estão aí na fila do Senado, Dantas? Não impacta não, ela estava na primeira posição da fila. Havia demanda desde daqueles crimes bárbaros, né, contra o fiscal do IBAMA e o jornalista britânico. Então já era uma demanda que estava presente, estava na primeira. Aliás, ao contrário, eu acho que a aprovação, a instalação dessa CPI pode fazer a fila andar.
Naturalmente a gente tem que ver, porque você vai criando CPI, você tem que ter gente para fazer, tem que ter senadores, temos dois pedidos de CPMI, né? Um já protocolado, o outro coletando assinaturas, aí tem CPI na Câmara. A gente precisa entender se vai ter parlamentar suficiente para tocar todas essas apurações. Essa CPI ela é fundamental pelos temas, como bem disse aí os meus colegas de bancada, são temas necessários, importantes de serem apurados, necessários até. Nós recebemos na imprensa aqui, nós como jornalistas, recebemos toda hora denúncias, né, de envolvimento dessas ONGs com o crime organizado. Algumas, inclusive, são acusadas de pedir doações de alimentos e depois dizer que os índios não podem receber aqueles alimentos, não podem comer aquele tipo de alimento. Então, tem todo tipo de denúncia que chega de lá para cá. E hoje a Amazônia, ela é um hub do crime organizado. Você tem pirataria, né, ambiental aí, crime de roubo, né, de coisas da fauna, da flora. Nós temos o próprio tráfico de drogas, tráfico de armas. Nós temos uma série, né, biopirataria, aqui, fazendo a correção em relação ao termo certo, né? Nós temos uma série, uma pleiade de crimes que são cometidos hoje na região, uma região que é dominada pelo crime organizado. Então, naturalmente, essas ONGs hoje estão também, várias delas aparelhadas, dominadas pelo próprio crime organizado. Mas o Pavinato colocou um ponto muito importante. Lá no ano passado, quando aconteceu aquele crime bárbaro, eu não esqueci uma crítica que uma procuradora fez sobre a absoluta inexistência da justiça, né, de uma vara especializada da Justiça Federal lá na Amazônia para cuidar desses temas. Parece que tem lá uma equipe absolutamente reduzida para tratar de tudo quanto é crime que acontece, desde o roubo, né, do peixe até do açaí até o tráfico de drogas. Então isso também é uma responsabilidade, algo que pode ser resolvido sem CPI. Bastasse que o CNJ, né, fizesse o seu trabalho, identificar onde, em vez de criar o TRF-6, né, o Noronhão, pensasse em encorpar a Justiça Federal lá na Amazônia. Porque depois não pode dizer, né, a Amazônia é nossa. Se nem a Justiça está presente, fica difícil qualquer tipo de encaminhamento desses crimes mesmo, que serão apurados pela CPI. Queremos te ouvir também, Zé, já na reta final, a gente vai ter mais 1 minuto e meio. Quais os próximos passos agora e como é que vai ser a distribuição de vagas nessa comissão, na CPI das ONGs? Olha, Vitor, eu conversei com o senador Plínio Valério, ele se demonstrou assim, muito conhecedor do funcionamento das ONGs, ele é do estado do Amazonas, né? E anda por lá e diz que no estado do Amazonas quem não tem direito à vida, quem não tem direito à defesa é o ser humano, é o ribeirinho, a pessoa que mora no interior do Amazonas, que vive em miséria absoluta e ninguém se preocupa com eles. E aí ele diz que é mais fácil lá matar uma pessoa do que derrubar uma árvore. Derrubar uma árvore é sério, mas lá a vida das pessoas e do interior do Amazonas está fora do alcance da lei. E aí o que acontece? Esta investigação da ONG é importantíssima, merece uma CPI. E é a segunda CPI. Em 2002 teve uma CPI que trouxe dados muito importantes e indicando políticos e ONGs juntos para roubar dinheiro público, transferência de dinheiro, ONG, organização não governamental. Isso foi uma ideia boa de trazer o terceiro setor para ajudar o governo, muito aplicado pela Ruth Cardoso no governo Fernando Henrique Cardoso e que acabou se desvirtuando. As ONGs agora, elas ficam com dinheiro público, quanto mais miséria, melhor para a fotografia e onde as ONGs ganham dinheiro.